Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, hoje, infelizmente, temos novamente declarado o estado de emergência. Não é nada que nenhum de nós gostasse que acontecesse, nenhum português, nenhum de nós que aqui está tinha essa vontade. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que emergência é a palavra que todas as empresas conhecem desde março de 2020. Estão permanentemente em emergência. Nós ouvimos as empresas nos últimos dias, Sr. Ministro, ouvimos ao longo de todo este tempo entidades, empresas, trabalhadores, e a verdade é que, particularmente nesta segunda fase, agora uma fase em que estava tudo mais um bocadinho com uma esperança, as coisas caíram brutalmente e o que ouvimos é não há encomendas, cancelaram reservas nos hotéis, não há clientes nas lojas, não há clientes nos restaurantes. A minha pergunta, Sr. Ministro, muito simples e muito rápida. Onde é que esteve o Governo no período em que era necessário preparar uma segunda vaga? Era claramente, sabia-se que ia haver uma segunda vaga da pandemia e o Sr. Ministro acabou de dizer agora mesmo, talvez a sua última frase na sua intervenção inicial, é que não faltaria dinheiro para apoiar a economia. Mas se não falta dinheiro para apoiar a economia, onde é que esteve o Governo nessa preparação? Ou o Governo vai esperar que as empresas caiam todas uma a uma e depois é que vai apoiar? Eu sei, Sr. Ministro, que ainda ontem apresentou um plano, digamos, um programa para apoiar as empresas. Isso é uma boa notícia. Evidentemente, estamos a reclamar que deve ser apresentado. Vamos dizer que é uma boa notícia. Mas a minha pergunta é como é que é possível, ao longo de todo este tempo, o apoio às empresas, exceto a fase inicial, que foi muito importante, no layoff, alargamento de garantias bancárias, garantias para o crédito, alargamento dos créditos, tudo isso é fundamental. Mas onde é que esteve o Governo, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. O Governo esteve aqui, quer dizer, esteve a governar. Eu queria dizer o seguinte, até ao momento, a política económica do Governo, durante um momento muito difícil, injetou na economia cerca de 20 mil milhões de euros em liquidez. Entre apoios ao rendimento, entre apoios ao emprego, entre moratórias bancárias, entre linhas de crédito, entre a gestão de fundos europeus com pagamentos acelerados e moratórias nesse sistema, foram cerca de 20 mil milhões de euros de apoio de liquidez em várias modalidades que surgiram. E estivemos, ao mesmo tempo, a capacitar um conjunto de instituições para podermos ir dirigindo as respostas à medida que elas são necessárias. Ainda ontem, por exemplo, fizemos duas coisas muito importantes. Alterámos o mecanismo de acesso ao apoio à retoma progressiva, permitindo que empresas em layoff geral pudessem transitar para este regime, que é mais favorável para empregadores e trabalhadores. Permitimos que empresas que tivessem beneficiado do incentivo extraordinário à retoma pudessem também transitar para esse regime sem devolver os apoios que já tivessem e estamos continuamente a capacitar outras instituições, como por exemplo a contratação por parte do Banco de Fomento junto do BEI de uma nova facilidade de crédito que permitirá continuar a apoiar a economia em várias vertentes. Portanto, este é um processo que não acaba. Posso-lhe dizer que, muito provavelmente, ainda iremos ter que fazer outras medidas. A medida que lançámos é uma medida muito importante que tem corresponde mais ou menos a 0,75% do PIB injetado diretamente nas empresas em 2 meses. É uma medida muito importante, sobretudo com uma capacidade de, ao fazê-la a fundo perdido, reforçar ou evitar a depauperação ainda maior das micro e pequenas empresas que, como sabe, são aquelas que têm mais dificuldades em termos de autonomia financeira e mais dificuldades em matéria de caixa. Portanto, o Governo está aqui, continuará a trabalhar e, como continuarão os senhores deputados, também a trabalhar, a exigir, a interpelar o Governo, no sentido de conseguirmos dar uma resposta que, não tenho dúvidas, será sempre insuficiente. Nós vivemos num sistema em que a economia funciona na base de que existe procura e que a oferta responde à procura. Quando a procura, como agora, desaparece, seja por razões administrativas, seja por outras razões, é muito difícil manter a oferta, manter o emprego. Nós estamos todos, coletivamente, a fazer um esforço muito grande. E o Governo está aqui. Olha, não lhe posso dizer outra coisa, está aqui. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro,
Vamos já regressar a esse tema, que é o tema central, que é o tema das empresas, o tema como tudo isto vai ser, a resposta que o Governo vai dar e a resposta que o Governo dá neste Orçamento de Estado, que é uma questão, é por isso que estamos aqui hoje. Mas deixe-me dizer que, sem dúvida, que vivemos um tempo excepcional, sabemos todos isto. Mas a verdade também é que nada disto, quando a pandemia começa, o país já existia. E existia numa circunstância em que há responsáveis pela forma como o país chega àquele momento em que está. E essa responsabilidade, na nossa ótica, na ótica do PSD, e temos dito isso ao longo deste tempo, é do Governo e de quem apoiou o Governo. Nos últimos 5 anos, na nossa ótica, o que lhe posso dizer, Sr. Ministro, é que o Governo andou muito descontraído e muito pouco empenhado em preparar o futuro. Muito pouco empenhado em preparar o futuro. Vivemos tempos um bocadinho mais fáceis, entre aspas, fáceis nunca foram. Tínhamos tido uma crise gravíssima e havia aqui um discurso de grande autossatisfação do Governo, do Partido Socialista e da Geringonça em relação ao que estava a acontecer. E a verdade é que o país, quando chega ao momento em que chega, não está preparado para o que veio a seguir. Poderá dizer-me, e tem razão se o disser, que nenhum país está preparado para uma pandemia como esta. É verdade. Mas pode estar melhor preparado para isto. E a verdade é que o Governo, a forma como geriu o país, esta atitude de algum desleixo e de falta de estratégia para o país, colocou Portugal numa posição muito delicada. E digo-lhe já 3 ou 4 questões, que são 3 ou 4 matérias em que isto é muito simples, muito complicado, mas nós dissemos isto ao longo deste tempo todo, e até no último Orçamento de Estado, na discussão do último Orçamento de Estado, ainda este ano, para 2020. Falhou no investimento da saúde, isso é claro. Aliás, o Governo, quando vem afirmar que na saúde tem agora aqui uma previsão para a saúde, é o reconhecimento claro de que esse investimento não existiu, mesmo antes da pandemia. Falhou sistematicamente, ano após ano, no investimento público. Também é claro, os números estão aí, faz parte muito da discussão que tivemos ao longo de todo este tempo, e mesmo anterior à pandemia, e o Governo falhou claramente em matérias que eram essenciais para preparar o país. E falhou na oferta de serviços públicos. É notório, é claro, foi dito ao longo de todo este tempo também, que o país tinha um problema gravíssimo nessa oferta e, portanto, a verdade é que o Governo não preparou o país para nenhuma dificuldade. Poder-me-á dizer, mas este tipo de crise é diferente, é muito mais complexa, é muito mais grave, tem um impacto muito mais forte nas pessoas e no mundo, não é um problema só nosso, evidentemente é exógeno, vem de fora, não somos responsáveis por isso, mas a verdade é que não há preparação. E a pergunta é muito direta, Sr. Ministro. Como é que o país podia ou não podia estar muito melhor preparado para uma crise como esta? Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. A palavra ao Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital. Faça, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Nenhum país está preparado para uma coisa destas. Mas eu diria que Portugal, apesar de tudo, estava melhor no início deste ano do que estava em 2015. O país, as finanças públicas estavam com um excedente orçamental, a dívida pública estava num nível mais reduzido do que tinha anteriormente, o endividamento geral da economia tinha-se reduzido em 40% do PIB, as nossas empresas estavam mais exportadoras, com um reforço grande dos seus capitais próprios e menos endividadas. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, estávamos melhor do que estávamos há alguns anos antes e tínhamos a maior capacidade de absorção dos impactos negativos desta crise. Quer dizer, eu também não aceito o reparo da autossatisfação. Quer dizer, nunca tenho autossatisfação. O que tenho é sempre a necessidade, de acentuar os bons exemplos que ocorrem no nosso país e na economia portuguesa. E quanto às outras respostas, bom, Sr. Deputado, saúde. Eu vejo países muito mais ricos, países com uma despesa em saúde, em percentagem do PIB, muito superior à nossa, com muito mais recursos públicos e privados, que estão numa situação difícil de resposta a esta emergência sanitária. Investimento público, sim, atrasámos, eu já disse e já reconheci aqui várias vezes, que de facto nós temos uma dificuldade de concretização de investimento público. Mas sabe também o que é que lhe digo? E não me leva a mal este reparo, mas é assim, há males que vêm por bem. Porque neste momento nós estamos finalmente a conseguir concretizar o investimento público em alguma quantidade e isso ocorre precisamente no momento em que nós mais precisamos que o investimento público esteja a puxar pela economia quando o investimento privado está em queda.
que foi o que cresceu muito nos últimos tempos. Portanto, Sr. Deputado, eu não sei que podemos estar melhor preparados, seguramente que sim. Eu acho que não vale a pena estar a fazer este jogo. O que temos é que estar a responder à emergência sanitária e à emergência económica. Estamos a fazê-lo, acho eu, todos, da melhor maneira que é possível com os recursos que temos à nossa disposição. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Ministro, a questão é que a avaliação tem que ser feita em muito pouco tempo, evidentemente, o mais importante é trabalhar para o futuro, mas é preciso perceber como é que o Governo reage perante a vida do país. E a forma como... E peço desculpa, realmente esqueci-me da máscara. A máscara queria-me que é uma confusão. A verdade é que o Governo, durante vários anos, não preparou o país para o que veio a seguir. Vou dar um exemplo concreto, Sr. Ministro, e pergunto-lhe uma resposta muito clara. Quando o Governo mantém uma carga fiscal sobre os portugueses durante estes anos todos, ano após ano, sucessivamente com recordes, como é que é possível o país estar preparado? Como é que é possível estarem as empresas, os portugueses preparados para uma crise como esta? A crise foi esta, poderia ser outra, Sr. Ministro. Poderia ser uma crise económica, financeira, vinda de fora. Por acaso foi pandémica. Se fosse outra, não estava preparado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, fez-me perguntas sobre saúde, investimento público, serviços públicos, agora finalmente faz uma pergunta sobre carga fiscal. Bom, o que lhe queria dizer é o seguinte: durante estes últimos anos, em 2018 e 2019, o investimento privado em Portugal foi o que mais cresceu em toda a Europa. E, portanto, eu tenho dito que nós temos um sistema fiscal em que nos últimos anos, desde 2016, temos procurado criar incentivos às empresas que investem, às empresas que criam emprego qualificado, às empresas que investem em inovação, investigação e desenvolvimento. E isso é que permitiu, nos últimos anos, que tivéssemos um nível tão intenso de investimento privado. E é isto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Sr. Deputado Afonso Ribeiro. Faço favor. Sr. Ministro, dei-lhe só alguns exemplos daquilo que foi a política do Governo ao longo deste tempo todo. Falamos agora do Orçamento de Estado e falamos daquilo que nos traz o Orçamento de Estado, que é muito importante e é relevante e é para isso que estamos cá também. Também, não é só. É para avaliar também o comportamento do Governo. Conhece alguma empresa, Sr. Ministro, alguma entidade, representantes de trabalhadores, de entidades empresariais, que tenha encontrado alguma medida para a economia, que considerem relevantes para a economia no Orçamento de Estado, exceto aquelas que referenciou, que são, francamente, muito insuficientes? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sim, conheço. E tenho falado muito com elas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faço favor. Sr. Ministro, eu gostava que partilhasse connosco o que é que de positivo tem o Orçamento de Estado em matéria de economia. Não é a sua opinião só que nos interessa aqui. Interessava saber o que é que essas entidades pensam, porque nós ouvimos todas as entidades que estão dos trabalhadores, das empresas, e não há nenhuma que me refira, pode poder dizer uma outra medida, mas sem grande relevância no Orçamento de Estado para a economia. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Deputado, este orçamento responde às necessidades da economia neste momento, apoiando o emprego e o rendimento das famílias, e esses são os instrumentos, são as áreas em que o Orçamento de Estado melhor pode responder. Há outras áreas muito importantes em que, como eu disse no plenário, no discurso de encerramento da discussão do Orçamento de Estado, encontram respostas noutras fontes de financiamento. E recordo duas muito particulares. A primeira é a possibilidade de reporte dos prejuízos fiscais de 20 e 21, este ano e no próximo. A maior parte das empresas não vai ter lucros sobre os quais pagar IRC. Vai gerar muitos prejuízos fiscais. E quando nós estamos a permitir que elas abatam no lucro dos próximos anos os prejuízos destes 2 anos, estamos a dizer que nos próximos anos a coleta que lhes vai ser exigida vai ser muito inferior. Isso é muito importante para as empresas terem a capacidade de investirem nessa altura. E todas elas reconhecem isso. Segunda nota, eu também disse que nós temos recursos europeus muito importantes e ainda ontem o Governo aprovou medidas que, devo-lhe dizer, foram saudadas de todos os lados. Foram saudadas do lado das confederações patronais, foram saudadas do lado dos sindicatos, designadamente com este ajustamento, este prolongamento do regime do apoio à reforma progressiva. E, portanto, Sr. Deputado, ninguém está satisfeito. À mesa do orçamento, todos acham que é insuficiente aquilo que lhes toca. O Governo tem que gerir os recursos que tem e que não são só orçamentais e com origem nos impostos portugueses, são também estes outros como os que financiam as medidas que ainda ontem anunciámos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe ainda de 1 minuto e 24 segundos. Sr. Deputado Afonso Ribeiro, faça favor. Sr. Ministro, evidentemente já lhe disse na fase inicial da minha intervenção, na primeira vez que falei sobre o tema,
que nós estamos de acordo que haja medidas para a economia. Portanto, as medidas anunciadas ontem são positivas. Portanto, nós não estamos antes que haja, desde já, alguma intervenção que venha dizer que o PSD está contra medidas positivas para a economia, eu digo-lhe já que isso é o que nós reclamamos. Não é? Portanto, o que estamos a dizer é que vem tarde, mas mais vale tarde que nunca, como diz o povo e bem, e, portanto, sempre que venham medidas que apoiem a economia numa fase destas é fundamental. Ó, Sr. Ministro, é que, deixe-me dizer-lhe, acho que todos estamos muito de acordo sobre isto, é que as empresas estão mesmo em grandes dificuldades, a economia está com fortíssimas dificuldades no próximo, eu não sei como é que será o próximo ano de 2021, nenhum de nós tem essa ideia como é que poderá ser, até as previsões são muito difíceis de avaliar, nós reconhecemos isso. A verdade é que vir dizer-me que há esta medida para a economia é verdade, é positivo, bem haja por isso. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, no Orçamento de Estado, particularmente, o Sr. Ministro não consegue trazer aqui nenhuma medida essencial para a economia. Quando fala no e-voucher, por exemplo, que é uma medida que é emblemática do Governo, pode ser criativa, mas para já não se percebe qual é a operacionalização dessa medida, como é que vai funcionar, e é um prazo muito curto, Sr. Ministro. É um exemplo. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Faça favor. Não houve propriamente uma pergunta do Sr. Deputado, mas o e-voucher, só se quiser, o e-voucher tem um mecanismo relativamente simples de compreensão, que é o seguinte: os contribuintes, quando adquirem qualquer bem, por exemplo, quando vão a um restaurante, quando lhes chega à conta, indicam o seu número de contribuinte. Isso gera um crédito a favor do contribuinte do valor do IVA que dispendeu nessa refeição. E esse crédito pode ser utilizado posteriormente na aquisição de outros bens e serviços que sejam adquiridos nesses setores que estão em causa. Acho que é uma medida que é uma redução a zero do IVA suportado nestes setores, mas que tem ao mesmo tempo a possibilidade de induzir consumo. Ou seja, os contribuintes vão lá buscá-lo porque podem ir... Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra novamente ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Ministro, era só para dar um exemplo de que há uma ausência de propostas claras e importantes para as empresas e para a economia e para apoiar a economia. Coloco uma outra questão, que o tempo realmente é muito curto, mas é importante irmos às questões também concretas em relação ao Orçamento de Estado. O Governo prevê para o próximo ano um crescimento de 5,4% do PIB. É a previsão. Como sabe, ainda hoje mesmo há notícias sobre a evolução da economia no próximo ano. E Portugal está entre os países que não voltam ao nível pré-crise, só voltam em 2022. Portanto, há aqui uma previsão em baixa da evolução da economia portuguesa, que aliás é sentida por todos, nem sequer é preciso que haja esse tipo de previsões. O momento é um momento difícil, é um momento de grande dificuldade na previsão e dificuldade na execução. Mas, Sr. Ministro, face às atuais circunstâncias da evolução da pandemia, face à realidade da economia, não considera que esta previsão de crescimento contida, não é só a previsão de crescimento, contida no Orçamento de Estado é demasiado otimista? A pergunta é fundamental porque temos que perceber que a forma como foi construído o Orçamento de Estado e a previsão de algumas receitas no Orçamento de Estado, dou o exemplo, por exemplo, da taxa social única, que prevê para 2021 mais 600 milhões de euros face a 2019, a receita prevista da IRC mais 1,1 mil milhões de euros face à receita de 2019, também, lucros de 2019, com efeitos de 2020, e, portanto, há aqui uma previsão excessiva, pensamos nós, uma questão que eu lhe coloco ao Sr. Ministro, das receitas face a 2021, portanto, parece que a economia tudo vai correr bem, as empresas vão estar todas afinal muito bem, o discurso que temos aqui hoje, o Sr. Ministro também está a ter um discurso de preocupação, o orçamento não traduz isto, portanto, traduz uma previsão de receita que é completamente incompreensível. E, portanto, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é se não considera que este tipo de previsões cria uma expectativa errada à economia, às empresas e uma previsão de que as coisas vão ficar afinal melhor no Orçamento de Estado do que afinal a realidade nos traduz. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não faço projeções económicas, mas tenho bom senso. E recordo que, quando apresentámos a proposta de lei de Orçamento de Estado, tínhamos uma projeção do PIB para o final de 2021 que toda a gente achou excessivamente otimista, que era uma quebra de 8,5% no PIB. A verdade é que, neste momento, mesmo com esta situação que temos, pode haver uma quebra no quarto trimestre, em termos homólogos, de mais de 9%, e ainda assim a projeção do PIB se revelar
acertada. Portanto, aquilo que eu sinto verdadeiramente é que a nossa economia é muito resiliente, como a economia europeia no seu conjunto é muito resiliente. No terceiro trimestre, Portugal cresceu mais do que a média da União Europeia, mas toda a União Europeia cresceu bastante e eu estou perfeitamente convencido, mas francamente convencido, isto não é um economista com projeções e modelos econométricos a falar, é um cidadão atento e que vai refletindo sobre estas questões. Quando a situação sanitária se normalizar, há muita procura reprimida, há muita poupança acumulada que vai estar a responder imediatamente. É esta a minha convicção. Não me cabe a mim fazer projeções económicas. E, ao mesmo tempo, sei que há setores que vão estar mais afetados e que vão precisar de uma atenção e de um cuidado mais particular. Mas, como eu digo, não sou economista.